Menos de 5.000 guardados pode parecer pouco, mas, na verdade, é a chave para descobrir um segredo que a maioria ignora. Enquanto muitos acreditam que só um grande salário ou anos sem lazer podem levar à liberdade financeira, existe um caminho diferente, contra-intuitivo, que já mudou a vida de milhares. O curioso é que quem insiste em repetir fórmulas antigas continua preso em dívidas renda, sem perceber que o problema não está no dinheiro que entra, mas na forma como ele é tratado. A verdade incomoda. A maior parte das pessoas vive correndo atrás de mais trabalho, mas nunca para aprender como investir, multiplicar o que tem e transformar cada real em renda passiva. Não é questão de cortar o cafezinho ou viver em privação, e sim de criar um sistema simples que qualquer pessoa consegue aplicar, mesmo começando pequeno. É por isso que quem tem menos de 5.000 guardados geralmente está fazendo tudo errado, e nem sabe. Imagine poder construir uma nova relação com o dinheiro, sem ansiedade no fim do mês e sem depender de sorte. Esse é o ponto que separa os que ficam parados dos que conquistam liberdade financeira de forma prática e consistente. E, para provar isso, basta seguir um passo a passo que poucos conhecem, mas que coloca qualquer um quilômetros à frente da maioria. Quer entender como funciona na prática? Eu sempre acreditei que para estar financeiramente melhor que 95% das pessoas, era preciso um salário enorme, viver cortando café e lazer, e guardar cada centavo do meu dinheiro. Só que um dia percebi que, mesmo com menos de 5.000 guardados, dava para virar esse jogo. Comecei a olhar para minha renda e minhas dívidas de outro jeito, com mais clareza, menos culpa. A sensação era de tirar um peso das costas. Eu podia construir renda passiva sem sacrificar tudo que me faz feliz. Lembro bem de quando li sobre como investir pequenas quantias e me dei conta de que não era preciso esperar o momento certo. Eu podia começar agora com pouco e ir crescendo mês a mês. Não foi fácil encarar meus hábitos, mas quando entendi que liberdade financeira não era um destino distante, mas um caminho possível, a motivação mudou. Eu não estava mais na corrida dos ratos, estava desenhando meu próprio mapa. E talvez essa seja a grande virada. Perceber que não é sobre o tamanho do salário ou das dívidas renda hoje, mas sobre o método e a intenção que você coloca no seu dinheiro. Quando comecei a aplicar esses princípios, mesmo com menos de 5.000 guardados, já me sentia no controle. E o curioso é que esse controle abre espaço para a próxima etapa. Conhecer os números que quase todo mundo ignora e que eu também ignorava até então. Sabe qual foi a maior armadilha que eu caí por anos? Acreditar que controlava meu dinheiro sem nunca ter parado para olhar os números de verdade. Eu ganhava meu salário, pagava as contas, ajeitava uma coisa aqui, outra ali e pronto. Achava que estava tudo certo. Mas quando fui ver, minhas dívidas renda estavam engolindo cada real que eu recebia. A verdade é que a maioria vive exatamente assim, no escuro, torcendo para dar certo no fim do mês. O problema é que torcer não paga boletos, muito menos constrói liberdade financeira. Quando percebi isso, me forcei a encarar meu gasto mensal real, aquela chamada taxa de queima. Descobri que, em vez de gastar 3.000, estava torrando 4.000 e nem via para onde ia. Foi como levar um choque de realidade. Mas esse choque me fez entender que só quem encara os números tem chance de crescer e aprender como investir de verdade. E aqui vai o ponto crucial. Sem saber sua taxa de queima, o tamanho das suas dívidas, ou quando elas acabam, você não tem clareza. E sem clareza, você não chega em lugar nenhum. Eu mesmo, quando fiz esse exercício, percebi que estava muito mais atrasado do que imaginava. Doeu, mas também libertou. E foi aí que descobri o segundo número que muda tudo. O buraco negro financeiro que suga sua renda e que quase ninguém mede. Quando encarei meus números de frente, descobri que existiam 5 pilares que definem toda a minha vida financeira. O primeiro foi entender minha taxa de queima, quanto eu realmente gasto por mês. O segundo, medir o tamanho do meu buraco negro financeiro, aquelas dívidas renda que sugavam energia e dinheiro sem dó. O terceiro número foi chocante, quanto eu realmente conseguia guardar do meu salário. Não o que eu dizia a mim mesmo, mas o valor real que sobrava. O quarto número foi quase um tapa na cara. Será que meu dinheiro trabalha tão duro quanto eu?
Quando percebi que não fazia meus investimentos renderem nada, entendi que estava deixando anos de renda passiva na mesa. E o quinto pilar foi olhar para a moradia. Descobrir que a maior parte da minha renda estava presa em aluguel e contas fixas me fez ver que o problema não era o cafezinho, mas a estrutura onde eu colocava meu salário. Esses 5 números se tornaram meu mapa pessoal para a liberdade financeira. E é curioso, antes eu pensava que com menos de 5.000 guardados não dava para sonhar alto, mas quando aprendi como investir e medir esses pontos, percebi que a chave estava na organização e não no valor inicial. Foi nesse momento que eu entendi. Não bastava só saber os números, eu precisava criar um sistema que funcionasse sozinho. Depois que descobri meus números, percebi que só ter consciência não bastava. Eu precisava de um sistema que funcionasse no piloto automático. Foi aí que aprendi a regra do pague-se primeiro. No dia em que meu salário cai, já deixo programada a transferência para minha reserva e para meus investimentos. Assim, mesmo com menos de 5.000 guardados, eu comecei a plantar as sementes da minha renda passiva sem depender da minha memória ou disciplina. Esse método mudou completamente minha relação com o dinheiro. Em vez de esperar sobrar algo no fim do mês, e nunca sobrava, eu inverti a lógica. Primeiro eu me pago, depois pago as contas. Automatizei desde o cartão até as contas fixas e deixei os gastos de lazer com um limite claro. Assim, não me culpo por aproveitar a vida e ainda caminho firme rumo à minha liberdade financeira. Foi libertador. E o mais curioso é que quando o sistema roda sozinho, sobra espaço mental. Eu não fico preso em planilhas ou preocupado com cada centavo do pãozinho. Eu sei que estou avançando. Mas isso me levou a uma nova pergunta. E se um dia meu dinheiro trabalhasse tanto por mim, que meus investimentos cobririam todas as minhas despesas? Esse pensamento abriu a porta para o próximo passo, o ponto de cruzamento. Chegou um momento em que eu parei e pensei: e se meus investimentos pagassem minhas contas todo mês, sem eu precisar depender apenas do meu salário? Foi aí que descobri o que chamo de ponto de cruzamento. Esse é o instante mágico em que a renda passiva cobre todas as suas despesas básicas. Imagine acordar e saber que, mesmo com menos de 5.000 de reserva inicial, é possível trilhar o caminho até a tão sonhada liberdade financeira. Eu comecei calculando quanto realmente precisava por mês para viver bem. Depois usei simuladores para entender como investir, de forma que meus rendimentos chegassem nesse valor. Descobri que cada real guardado era como um tijolo, e com o tempo, essa construção se transformava numa fortaleza de dinheiro trabalhando para mim. A sensação é de sair da corda bamba e finalmente pisar em chão firme. Mas o mais poderoso não foi só visualizar esse futuro. Foi entender que pequenas mudanças aceleravam esse processo. Gastar menos, aumentar a renda, ou ambos. Eu mesmo, quando cortei excessos e aumentei um pouco meus investimentos, vi meu prazo encurtar em anos. E isso me levou a uma reflexão inevitável. De que adianta alcançar a liberdade se eu não souber escalar e viver a minha nova vida rica? Quando comecei a me aproximar do meu ponto de cruzamento, entendi que a vida rica não acontece só no destino final, mas durante o caminho. Eu não precisava esperar acumular muito mais do que menos de 5.000 para já experimentar escolhas conscientes. Aprendi que cada decisão sobre meu dinheiro, seja gastar em saúde, investir em conhecimento ou reservar tempo para a família, me aproximava da minha verdadeira liberdade financeira. Era como ajustar a rota de um barco em alto mar. Foi nessa fase que comecei a definir minhas próprias regras. Percebi que não precisava seguir padrões de consumo, nem copiar o vizinho. Eu podia escolher como investir meu salário, viagens que me davam novas experiências, cursos que aumentavam minha renda, ou até criar renda passiva com pequenos investimentos em fundos imobiliários. E de repente, as dívidas renda, que antes eram um peso, viraram apenas parte da minha história de superação. O mais interessante é que nesse estágio surge um novo desafio: retribuir e expandir. O dinheiro deixa de ser só uma defesa contra contas e passa a ser ferramenta de propósito. Foi quando comecei a me perguntar: qual legado quero deixar? Como escalar meus investimentos e minha renda para impactar outras pessoas? E essa pergunta abre o último loop: como transformar todo esse aprendizado
em uma introdução capaz de prender quem ainda está preso na ilusão de que liberdade financeira é impossível. E então, depois de tudo isso, me diga, vai continuar tratando o dinheiro como um peso ou vai transformar cada real em um aliado? Quanto mais cedo organizar salário, encarar as dívidas, renda e aprender como investir, mais rápido constrói renda passiva e alcança sua liberdade financeira. A decisão é sempre individual, mas a recompensa é coletiva. Paz, clareza e futuro garantido. Pare e reflita. O que está te impedindo hoje de aplicar esse conhecimento? Já pensou onde poderia estar em 3 anos se começasse agora, mesmo com menos de 5.000? O mundo não espera. Ou você age, ou continua correndo atrás da próxima conta. O poder está em suas mãos, e a mudança começa no instante em que decide agir. Então aplique isso, comente aqui abaixo o que você vai mudar na sua vida financeira e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar para a realidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha aprender mais sobre dinheiro e investimentos comigo, porque no fim das contas, crise é para quem dorme